Por que protestantes têm a Bíblia como única fonte de fé e prática? Por que a Bíblia é sagrada para os protestantes, acima da tradição e acima da igreja? É disso que irei falar hoje. Essa doutrina é conhecida na tradição protestante como sola scriptura, em latim, em português, somente a escritura. E desde já quero deixar claro uma coisa: se você que está assistindo este vídeo faz parte do catolicismo romano ou de outra tradição cristã que não adota a doutrina do sola scriptura e quiser discordar do que vai ser falado deste vídeo, fique à vontade nos comentários, sempre com respeito e educação. Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá para o assunto de hoje. Antes de tudo, quero fazer menção ao excelente livro O Cristão Reformado, de Iago Martins, que é a minha fonte principal para este vídeo. Em primeiro lugar, será que os apóstolos achavam que seus escritos eram sagrados e a palavra de Deus? Para respondermos essa pergunta, devemos olhar para esses mesmos escritos, ou seja, olhar para as cartas apostólicas do Novo Testamento, para vermos qual era a consciência apostólica sobre esses mesmos escritos. Essas cartas foram escritas pelos apóstolos e enviadas a igrejas ou pessoas que eles mesmos haviam fundado e evangelizado. Na segunda carta de Pedro, vemos uma citação interessante sobre as cartas de Paulo. O autor da segunda carta fala dos escritos de Paulo como escrituras, e que aqueles que distorcem aquilo que o apóstolo escrevera o fazia para sua própria destruição. Ou seja, o autor da segunda carta petrina considerava os escritos de Paulo como escrituras. O próprio apóstolo Paulo usa o mesmo termo para se referir ao Antigo Testamento. Na primeira carta a Timóteo, Paulo faz uma citação do Antigo Testamento e o Novo Testamento para embasar sua argumentação a Timóteo. Ele o chama de escritura. Paulo cita Deuteronômios 25:4. Não amarres a boca do boi enquanto estiver debulhando. E cita as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas: todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo se refere às ambas citações, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, como escrituras. Jesus mesmo, no seu discurso de despedida aos discípulos, antes de se entregar à morte de cruz, falou que por meio de seu Espírito Santo que viria, seria ensinado aos apóstolos ainda mais coisas. Ou seja, Jesus falou sobre muitas coisas, mas os apóstolos teriam a missão de concluir aquilo que Jesus iria revelar. Por isso, seus escritos constituem essa revelação. Paulo fala em muitas de suas cartas que tudo que ele ensinava vinha de Jesus. Na introdução da carta aos Gálatas, por exemplo, Paulo fala que a sua mensagem não vinha de pessoas, mas do próprio Cristo. Paulo repete essa percepção vez após vez em suas cartas, principalmente aos Coríntios. Paulo tinha plena convicção que Cristo falava através dele. É por isso que Jesus disse: quem vos der ouvidos, ouve a mim. E na segunda carta petrina, o autor fala sobre a recordação das palavras dos santos profetas e do Senhor Jesus dado aos apóstolos. Os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, acreditavam sim que suas cartas enviadas às igrejas que hoje compõem a Bíblia Sagrada, como também o que hoje chamamos de Antigo Testamento, eram escrituras vindas diretamente de Deus e que seus escritores foram instrumentos para que essa palavra chegasse aos cristãos. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Será que a Igreja Católica Romana nos deu a Bíblia Sagrada? Na perspectiva protestante, não. A igreja não construiu, mas recebeu o cânon. A igreja dos primeiros séculos empreendeu esforços para descobrir quais os textos já eram autoritativos em si, por trazerem a mensagem de Jesus e dos apóstolos. Para isso, a igreja dos primeiros séculos usou alguns critérios para identificar esses escritos. Primeiro, perceber os sinais de autoria ou algum tipo de influência dos apóstolos nesses escritos. Segundo, os textos já deviam ser usados na leitura pública das igrejas. Terceiro, o texto deveria ter coerência interna e externa com os outros textos. Vários pais da igreja se referiram aos textos bíblicos como escrituras que foram recebidas por eles. Por exemplo, o fragmento muratoriano, que fala dos textos que deveriam ser recebidos pela igreja. Irineu de Lyon, que escreveu sua obra Contra as Heresias, fala em abandonar o evangelho em termos de repelir o livro bíblico e seu espírito profético. Ele também fala que as escrituras vieram até nós como coleção completa, sem adição e subtração. Serapião de Antioquia, citado por Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica, fala dos escritos recebidos de Pedro e Paulo em contraste com os pseudepígrafos. A palavra usada tem o significado de receber, aceitar e não conferir autoridade. Por meio de um processo orgânico, a igreja primitiva foi reconhecendo e selecionando os livros que se tornaram parte do cânon sagrado. Vamos para o terceiro ponto. A Bíblia ensina os cristãos a seguirem a tradição? Você pode estar pensando, mas a Bíblia manda seguir a tradição. Em 1 Coríntios 11:2, Paulo fala que os coríntios deveriam seguir as tradições que eles haviam ensinado. Temos também o famoso texto na segunda carta aos Tessalonicenses, onde Paulo aconselha os tessalonicenses a guardar as tradições que lhes foram ensinadas. O que será que Paulo está falando nesses textos? Paulo fala de uma tradição que era transmitida oralmente pelas igrejas em que ele ia. Esses mesmos ensinamentos eram ensinados por cartas e pela pregação. Quando o apóstolo Paulo fundava uma igreja em alguma cidade, ele passava algum tempo ali ensinando, e quando ia embora, ficava ensinando através de cartas.
cartas. A tradição a que Paulo se refere é seus ensinamentos e os ensinamentos dos outros apóstolos. Porém, Paulo e os outros apóstolos morreram, e o único lugar confiável onde podemos acessar essas tradições é a Escritura, simples assim. Os apóstolos ensinaram e escreveram o que ensinaram. Esses escritos formaram o que hoje conhecemos como Bíblia Sagrada. No quarto ponto, quero tratar de uma coisa muito importante. Você sabe o que é o livre exame das Escrituras? O que será que o texto bíblico fala? Qualquer um pode ter sua Bíblia e estudá-la? Primeiramente, é bom refletirmos sobre o significado do texto bíblico. A Bíblia não foi feita para ser interpretada de acordo com as intenções do leitor, seja ele um cristão comum ou alguém com cargos eclesiásticos importantes. Cada texto da Bíblia tem um significado próprio e acessível a qualquer intérprete capacitado. Esse significado veio diretamente de Deus aos autores. Na segunda carta petrina, temos a declaração de que as Escrituras foram escritas por vontade divina e não humana. Homens santos a escreveram pela vontade de Deus. O que Pedro está argumentando aqui? Ele está dizendo que o intérprete não deve impor um significado próprio nos textos bíblicos, mas achar o significado original do autor que foi inspirado por Deus. Nada na Escritura deve ser interpretada segundo a vontade de uma pessoa ou pessoas específicas, seja cristão comum ou bispo, mas o trabalho deve ser de achar o significado original do texto. E qualquer pessoa capacitada, seja um cristão que estudou, um bispo capacitado ou qualquer um que domine os métodos certos, pode e deve mergulhar na excelente aventura de estudar as Escrituras. No quarto e último ponto, será que a Escritura é suficiente para a igreja? O que a mesma fala? Nos capítulos 3 a 4 da segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo aconselha a se dedicar ao ensino das Escrituras. E no texto que se encontra no verso 16 e 17 do capítulo 3, Paulo fala que a Escritura é útil para o ensino, repreensão e educação, para que um homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, se as Escrituras são úteis para instruir completamente o ser humano no caminho de Deus, não precisamos de mais nada.